Olá, pessoal. Vamos lá. Lula diz que o governo não deve cumprir a meta e zerar déficit em 2024. A promessa de controlar a trajetória da dívida pública e zerar o déficit fiscal são tidas como fundamentais para que o mercado financeiro mantenha a confiança na nova regra fiscal e no compromisso com o ajuste das contas públicas. O meu objetivo fundamental aqui nesse segmento não é nem entrar no ponto de se vai ou não zerar a meta, vai bater a meta ou não, se vai dobrar a meta, se vai ter superávit ou déficit. A questão não é essa muito aqui. Até porque isso dá margem a especulações sobre política pública, o que é melhor, o que é pior, se deve ou não aumentar, imprimir moeda, enfim. O meu ponto é discutir a questão sobre a ótica prática e fundamental e trazer à tona alguns conceitos que eu acho muito importantes através dessa notícia, que é o seguinte: não existe dinheiro público. Dinheiro público é um termo coloquial, é uma forma de você falar assim, é o dinheiro do governo, é o dinheiro que o governo arrecadou. Porque dinheiro público não existe. Não existe dinheiro criado pelo governo, do ponto de vista prático. Existe do ponto de vista legal. O governo pode imprimir dinheiro? Pode, certamente pode. Só que isso gera dívida. Se o governo imprime dinheiro, é porque o governo não tem dinheiro. Se o Banco Central emite moeda, é porque está faltando moeda de alguma maneira, certo? O governo paga essa dívida. É como se você entrasse no cheque especial. Quando você entra no cheque especial, você não continua gastando dinheiro, você continua gastando dinheiro. Isso significa que quando você entra no cheque especial, você usa o dinheiro do banco. Só que o governo ele não pode usar o dinheiro de outra pessoa, porque a única fonte de renda do governo é quem? É o contribuinte. São os participantes da sociedade que trabalham, arrecadam e são taxados por isso, e o governo recebe o dinheiro, parte do dinheiro deles, vai acumulando de todo mundo e o governo tem o seu dinheiro. Quando o governo precisa entrar no cheque especial dele, o que ele faz? Ele não tem para quem pedir. E aí ele cria dinheiro, ele emite moeda, beleza? Só que a arrecadação de fato do governo, a única fonte de renda que o governo tem vem dos contribuintes e de empresas públicas, por exemplo, e de questões assim. Mas ainda assim a Petrobras ela é contribuinte, ela paga imposto. Tem várias regras específicas nesse meio que eu também não quero entrar aqui nesse momento. Mas esse conceito de que o dinheiro é público é algo que a gente vê toda hora e ele pode parecer pequeno do ponto de vista coloquial, mas na cabeça das pessoas faz total diferença. Porque quando alguém do governo fala assim, a gente não vai cumprir a meta, a gente vai gastar mais dinheiro do que a gente teria ou poderia. Ou quando os parlamentares falam assim, a gente vai votar o próprio aumento nesse ano, e um aumento de 10, 15, 20, 30, 40%, às vezes progressivo ao longo de determinados períodos, a gente fala assim, tem muitas pessoas que falam, mas isso é dinheiro público. É seu dinheiro. É o dinheiro que você arrecada e você trabalha para ele. Você dá o fruto do seu trabalho, suas habilidades, seu tempo, em troca de recompensação financeira, e essa recompensação financeira ela é taxada na sociedade e esse dinheiro vai, parte dele, ou seja, a taxação vai para o governo, para que ele possa o quê? Cumprir com o papel dele de governar para todos, prezar pela saúde, educação, funcionarismo público, para que possa servir melhor o público. Tudo isso faz parte de um conceito muito maior e é aí que eu quero chegar. Porque esses termos hoje em dia eles perderam o valor, na minha opinião. Já são tão falados coloquialmente assim, normalmente todo dia pela mídia, não que seja culpa da mídia nesse aspecto, porque eu não acho que seja. Mas são coisas que a gente escuta falar toda hora, mas o governo imprimiu dinheiro, seja qualquer governo que for, imprimiu dinheiro, fez isso, gastou assim, gastou assado.
E as pessoas ficam, ah, tá bom, ok, tornou-se normal. É a banalidade, é a banalização das coisas. Só que a gente não pode ter essa visão como sociedade. A gente tem que olhar isso de uma maneira crítica, porque é o seu dinheiro. É como se você tivesse é como se você tivesse assim, um grupo de 10 amigos, e aí tem um amigo que fala assim, galera, pô, cada um me dá R$ 1 porque eu vou comprar uma pizza. Beleza? Aí todo mundo, pô, legal. Cada um tem R$ 5, aí cada um vai dar R$ 1 para esse cara. E aí ele vai lá e compra a pizza. A pizza é para todo mundo. Só que aí ele olha e fala assim, pô, não, eu acho que eu vou dar a pizza mais para você, porque você está mais de acordo com a minha ideologia, então eu vou dar mais para você. Aí o outro fala, pô, cara, mas peraí, mas eu também paguei pela pizza. Aí o governo, aí esse décimo fala, não, não me interessa, eu vou dar mais para ele. Já começa a gerar problema. Ou é como se ele pegasse a pizza e comesse todo sozinho. Fala assim, ó, peguei, embolsei toda a pizza, todo o dinheiro da pizza. Aí você fala, pô, mas peraí, não tinha que comprar a pizza? Eu resolvi embolsar o dinheiro. Vai gerar descontentamento. Aí você fala assim, pô, mas comprei a pizza e comi sozinho. Os outros 9 vão ficar chateados. Todas essas questões que eu estou tentando simplificar aqui são questões que durante a nossa vida elas vão se tornando cada vez mais banais. E tem vários aspectos pelos quais isso acontece, porque a vida é complexa. Mas a gente não pode perder a perspectiva de que quando uma fala dessa acontece, ela é séria e gera efeitos. E aí a gente começa a ver a politização das questões. Ah, não, mas tem que investir mais nisso, mas tem que fazer mais aquilo. Tudo bem, eu não estou nem falando que a fala, eu não estou nem necessariamente concordando ou discordando com a fala, se vai ou não cumprir. Às vezes você tem que entrar no cheque especial, sim. Acontece, a vida é assim. Às vezes você gasta um pouco mais do que o necessário. Aí você entra no cheque especial, paga os juros, paga o cheque especial e se reergue de novo. E assim sucessivamente. O que você não pode fazer, na minha opinião, que o governo, nenhum governante ou autoridade pode fazer, é simplesmente banalizar a questão. Banalizar a questão ou transferir a responsabilidade. Ah, mas o mercado vai ficar chateado porque o mercado é ganancioso. Não, é porque você não fez o seu trabalho direito. Você não fez o seu trabalho de forma adequada. Você não geriu a sua responsabilidade financeira de maneira correta. Por isso que você entrou no cheque especial. Ou ainda que tenha, não, houve um evento catastrófico, diferente, inusitado, que me fez entrar no cheque especial. Então é por isso. Ah, ok, tudo bem, isso a gente consegue entender. Quem tem uma vivência um pouco mais corporativa, fatalmente entende sobre isso. Porque às vezes acontece realmente, pô, cara, aconteceu um fenômeno aqui que infelizmente a gente vai ter que vai ter que entrar no cheque especial, vai ter que pegar um empréstimo no banco. Tudo bem, acontece. Mas qual foi o evento que ocorreu nesse ano de 2023 catastrófico ou diferente? Por que o governo não fez o controle adequado da sua meta? Essas são as questões que devem ser suscitadas e não banalizadas. E principalmente isso não deve ser politizado. Porque tem gente que pega, ou muitas pessoas pegam essas narrativas e transformam elas num arquétipo, ou seja, em algo que ela vai defender só por defender, porque é o seu lado. E isso, por isso que eu falei no começo que eu não quero entrar muito na questão política. Eu gosto de falar de questões de fato, responsabilidade de fato. O governo não cumpriu com a sua responsabilidade, ou pelo menos não está cumprindo até agora. Por isso vai ficar com as contas negativas. O déficit já é enorme. Tem algumas notícias aí que veicularam 100 bilhões. Acho que isso tem que ser corroborado ainda, até porque a gente não chegou no final do ano, mas seja como for, existe uma estimativa em algumas notícias. A gente não pode banalizar isso porque é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro. E eu entendo que politizar isso é uma burrice enorme.
A gente pode discutir entre esquerda e direita, se você é mais liberal, se você é mais intervencionista, se você entende que o governo tem que legislar e regular todo mundo, ou se você acha que o mercado tem que simplesmente se autorregular e vida que segue. Eu não estou aqui discutindo sobre isso. Eu estou aqui discutindo sobre uma questão de ordem prática. Se você pega mais dinheiro do que você deve, do que você pode, do que você tem, você entra no cheque especial, você causa juros. E você tem que pagar esses juros, porque se você não pagar esses juros, existe aí entra em outras questões monetárias e financeiras também. Se você não pagar esses juros, você vai ter uma diminuição do seu rating, que é a sua pontuação internacional, e assim sucessivamente, como país, no caso, né? O que dificulta acesso a investimentos, e assim sucessivamente, ou seja, várias outras questões. Então a gente não pode perder essa perspectiva de ordem prática do o que é essa questão. E não pode banalizar ela de forma nenhuma. Porque quem sente os impactos disso, infelizmente, são as pessoas que têm menos condição de absorver os impactos econômicos. E quem são? As pessoas mais pobres. E são as pessoas justamente cuja, vamos dizer assim, né, esse governo especificamente diz que quer defender. Se você quer defender esse pessoal, essa classe, que eu acho, inclusive, que deve sim ser defendida e protegida e estimulada, e deve haver investimento sobre tudo isso, você não pode ter atos que vão prejudicar ela. Ah, mas é por causa do Bolsa Família. Não, meu amigo, não é. Não é. Você não pode ter políticas assistencialistas de maneira que detone a economia do país, porque tudo bem, você pode dar até o Bolsa Família para essa pessoa, mas o feijão, o arroz, o leite, tudo isso vai subir. Vai chegar uma hora que aquele valor não vai ser o suficiente para ela poder comprar a comida que ela tem que comer. Mas aí, do ponto de vista político, você vai falar assim: ah, mas eu dei do Bolsa Família de qualquer jeito, tá? E daí? Enfim, a economia é uma questão muito delicada, mas mais uma vez, a gente não pode perder essa perspectiva. Um abraço e até a próxima.